foi uma coisa muito boa, porque você consegue enxergar de perspectivas diferentes a importância da segurança contra incêndio, da ótica da normalização, quando você cria as normas brasileiras, como é que isso influencia a melhoria da segurança contra incêndio nas edificações. Sim. E do lado da proteção passiva, o foco em proteção passiva. E quando eu assumi o CB24, eu não abandonei as medidas ativas, porque você já tinha uma série de comissões de estudos tratando de temáticas muito relevantes. Sim. E aquilo tinha que continuar, e não é minha área de conhecimento. Eu não sou especialista em produção ativa, né? Eu sou especialista em produção passiva. Eu sabia muito bem o que faltava. Então a gente começou a reestruturar, eu fiz uma pesquisa de mercado com os meus coordenadores, né? Comecei a fazer reuniões com eles, para a gente poder ver o que a gente precisava produzir de norma. E aí a gente chegou em um período aí de mais ou menos 5 anos, né, que eu tô lá, a gente revisou e publicou praticamente dobrando o número de normas que a gente tinha. Então a gente tinha em torno de 65 normas, hoje a gente está num patamar de 120 e poucas normas, tá? Ativas de segurança contra incêndio. Aí você me fala, nossa, Rogério, é muita norma, né? Quanta norma que a gente tem, para tudo tem que criar norma. É o ideal. Mas se você pegar entidades como a STM, a própria NFPA, você pega a UL, você pega a EN, todas essas entidades, elas têm no mínimo 1000 normas. Elas são bem detalhadas. No mínimo, 1000 normas de segurança contra incêndio. Sim. Tem algumas que chegam a ter 2000. Então, assim, eu quero ensaiar a flamabilidade de microfones, por exemplo. Existe uma norma lá para ensaiar a flamabilidade de microfones. Tá, tô brincando, não existe, mas eu tô trazendo um exemplo. Possível, né? Mas o que é importante da gente concluir disso? Que quem faz projeto, ele quer proteger o interesse do cliente dele. Sim. E o cliente dele pode não querer só atender a regulamentação. É um direito dele, ele pode atender a regulamentação e algo mais. Mas isso é uma coisa, uma premissa, né, que muitos projetistas acabam seguindo. Dependendo do tipo de cliente que você tem, né, seguir a normas ou o regulamento simplesmente não é o suficiente. Né? Verdade. Eu já passei por isso na CSN. Ela é muito além da NBR 5410. Então, onde você poderia usar um cabinho de 2,5, uma tomada comum, lá tinha que ser 4 milímetros. Se eu me lembro bem, faz muitos anos que eu estive lá vendo isso para dar um suporte para uma construtora, e era tudo muito acima da norma brasileira. Aí eu falei, não, aqui para nós temos a nossa própria norma que nós criamos, e quem quiser trabalhar aqui dentro tem que seguir essa norma aqui. Nível, uma barra. Sim, mais você alta. Tem as normas, as seguradoras americanas, que exigem norma, que, além da BNT. Sim. Mas cada caso é um caso. Claro, sim. E as normas também, elas são balizadoras, né? Elas, você que conhece o seu formato, a sua estrutura, então você tem que trabalhar a sua estrutura, né? E ali é o mínimo. Eu entendo isso também, acho que a CSN... eu acho que até é interessante ouvir que a parte de incêndio, né, tá bastante detalhada, porque eu sinto que as nossas, até o Eric da Cinedel esteve aqui com a gente no último podcast, ele comentou isso mesmo, a régua nossa da BNT geralmente é muito baixa. Algumas normas estão bem detalhadas, como essa que você está dizendo, e algumas outras estão muito pouco detalhadas. E quando você fica muito pouco detalhado, você deixa para a subjetividade do projetista. Com certeza. E aí, se dá um problema, você não sabe de quem é a culpa. Sim. Fica um jogando a culpa em um e em outro, e você não tem uma responsabilização sobre isso, né? Uma coisa que o pessoal, muitas vezes, ela não distingue, né? Porque o regulamentador pode criar, né, os regulamentos e as normas deles, assim como existem, né, as instruções técnicas aqui em São Paulo, e muitas delas mencionam as normas, porque imagina se um regulamentador ele tivesse que criar todos os procedimentos de ensaio de materiais. Então eu vou ensaiar uma parede de corta-fogo, aí o bombeiro vai lá e cria um regulamento, um procedimento de ensaio de parede para ele poder avaliar quais são os critérios relevantes de uma parede corta-fogo ou uma porta corta-fogo, né? É muita energia despendida. Então o ideal é que os regulamentadores participem com a gente dentro da normalização, e eles deem também, porque eles têm também muito conhecimento técnico, eles deem os inputs necessários para que a norma fique ao que eles esperam, ao que eles almejam de trazer segurança para a sociedade. Né? Por mais que a gente tenha muitas vezes a participação de várias partes interessadas, a gente chama de parte interessada, porque a pessoa que também não tem nenhum interesse, ela fala, eu sou imparcial, eu não tenho nenhum interesse, ela não devia estar produzindo norma. Concorda? Ela tem sempre algum interesse, quer seja técnico, melhorar a regulamentação, produzir um produto de qualidade, participar do processo de certificação. Então tudo isso faz parte do escopo, né, da normalização. Então quando a gente cria uma norma, a gente não está regulamentando. O que a gente está fazendo, a gente está dando as ferramentas para que o regulamentador, por exemplo, escolha qual que é a classificação que eu quero. Então, Botkiss, eu quero classificação material incombustível ou com baixíssima propagação de chamas e baixa emissão de fumaça. É o classe 1 ou classe 2A.
que está na norma, dizendo como você ensaia. Tem um método que tem repetibilidade, é um método que pode ser ensaiado inúmeras vezes, ele tem que dar o mesmo resultado, resultados muito próximos, né? E aí você tem o quê? Confiabilidade daquela informação. Né? Então, precisa, né? E você, quanto mais detalhado, melhor. E aquele negócio, é uma referência. Se você produz A, você produz B e ambos vendem o mesmo produto, não faz sentido. Aí você começa a ver só o preço mais barato e sem segurança nenhuma. Exato. Né? E a parte da confiabilidade. Principalmente você está lidando com vidas, né? Sim, exato. Não é só um simples produto que você está vendendo, né? É a segurança dos usuários, de qualquer local que a gente sobrevive, onde a gente vive, né? Vive, trabalha, passeia. Todo lugar que a gente está hoje em dia tem alguma coisa de proteção passiva que é necessária, né?